Meus queridos, graças e paz, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao estudo de Gênesis, né? Estamos aqui mais precisamente no capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 25, versículo 11. Do capítulo 11 até o capítulo 25 tem uma extensa estrada a ser percorrida, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para que cada um telespectador venha entender o direcionamento, né, para a melhor compreensão desses capítulos aqui. Então, dando seguimento dentro da narrativa das origens humanas, aí ficou melhor. Dentro da narrativa das origens humanas, a narrativa familiar de Adão, a narrativa de Noé, a narrativa de Sem, Cã e Jafé, a narrativa de Sem. Agora nós entramos na narrativa de Terá. Para quem não sabe, Terá é pai de Abrão, tá bom? E dentro da linha de raciocínio, para que possamos compreender quem é Terá, a primeira dica eu já te dei, que ele é o pai de Abrão, né? Mas assim é impossível deixar de constatar que o filho de Terá, que no caso é Abrão, domina essa história familiar, tá bom? De repente o autor colocou essa frase tendo vistas ao chamado que Deus fez para Abrão, quando este estava com a sua família, né, nesta determinada localização, porque eles são de Ur dos Caldeus, né? E estão nessa altura da história num outro local, tá? E aqui nós podemos observar que o quão quão grande é a habilidade da narrativa, tá? Porque ela introduz essa narrativa que consta lá no capítulo 11, né, que começa com a Torre de Babel, a descendência de Sem, e logo mais a seguir adentra no capítulo 12, quando o Senhor nosso Deus chama Abrão, né? Ela introduz a família de Abraão que havia se mudado parcialmente. Então, para situar você dentro dessa história, de primeiro ponto, eles são de Ur dos Caldeus. Aí eles têm a ideia de viajar de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Só que antes deles irem para a terra de Canaã, eles estão numa terra chamada Harã, tá bom? E Harã é o local onde Terá morre. E é nessa terra de Harã que Deus chama Abrão e diz, lá no capítulo 12, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, tá ok? E tem uma nota muito especial que é sobre a esterilidade de Sara. E aonde nós vamos encontrar isso? Lá no versículo 30 do capítulo 11, que nos diz: ora, Sarai era estéril, não tinha filhos, tá? Momentos-chave estão no versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 9, onde, resumidamente falando, ali dentro do capítulo 12, no versículo 1, nós vemos que o Senhor Deus, no capítulo 1, chama Abrão. No versículo 2 até o versículo 3, nós vemos as promessas de Deus dentro da construção dessa aliança com Abrão, tá? No versículo 4, Abrão sai desse lugar, que é Harã, como o Senhor tinha lhe ordenado. Ele leva Ló com ele e fala da idade de Abrão nesse determinado ponto do capítulo, cuja idade era de 75 anos, quando ele saiu de Harã, certo? Além de Ló, Abrão, ele leva a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, como eu mencionei anteriormente, todos os bens que havia acumulado e os servos que foram comprados em Harã, terra onde o Senhor Deus, onde eles pararam, onde Terá morreu e onde o Senhor falou com Abrão, certo?
eles partiram de Harã, tá? E foram para a terra de Canaã. Chegaram lá na terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até o local do Carvalho de Moré, que fica localizado em Siquém. Naquela época, assim diz a palavra do Senhor, que os cananeus viviam nessa terra. Aí, no versículo 7, o Senhor aparece a Abrão e diz: a sua descendência, Abrão, eu vou dar toda essa terra onde você está sob os seus pés, tá? E ali, depois que o Senhor Deus se manifestou e falou essa palavra com Abrão, Abrão levanta um altar, constrói um altar e dedica esse altar ao Senhor, tá? Porque o Senhor havia ali aparecido naquele local. Aí, dali, ele prossegue no versículo 8, ele prossegue em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e a cidade de Ai a leste. Construiu também ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor nesse local onde ele se acampou. E depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Negueb é deserto, tá? Fica mais ao sul de Israel, ok? Então, do versículo 1 ao versículo 9, que fica lá no capítulo 12, nós temos momentos-chave, tá bom? E um desses momentos-chave é invocação ao Senhor, porque o Senhor Deus lhe aparece, ele entrega uma mensagem. Também tem a promessa, uma construção de uma aliança, e dentro dessa aliança Deus fala, né? Deus demanda a sua bênção, que consta ali nos versículos 2, 3, tá? Então são momentos-chave. E também uma ordenança, em resposta à ordenança que Deus tinha lhe dado, Abrão sai de Harã e vai em direção a Canaã, tá? Logo mais à frente, né? Depois que Deus faz a promessa de fazer de Abrão um grande povo, abençoar todos os povos da terra por meio dele, isso também consta lá no versículo 2 e 3 do capítulo 12, tá? Depois ele viaja obedientemente até a terra habitada pelos cananeus. Eu citei isso para vocês aí nos versículos que constam lá dentro do capítulo 12 de Gênesis. Abrão, né? Atravessa toda a terra, né? A terra inteira, e ouve a promessa da parte do Senhor concernente à sua descendência. Ele constrói um altar ao Senhor. Tudo isso eu falei aqui na narrativa, tá? Desse modo, a primeira narrativa, que é sobre o fracasso de Abraão no Egito, tá? Isso consta lá nos versículos 10 até o versículo 20. E qual é o objeto que provoca o fracasso de Abraão? Então eu vou lhes explicar aqui no versículo 10 do capítulo 12, começa dizendo que houve fome naquela terra. Aí Abraão desceu ao Egito e viveu um tempo ali no Egito. Quando chegou lá no Egito, ele disse à sua esposa, Sarai, eles fazem um combinado, porque se os egípcios virem você, te contemplarem, porque eu sei que você é bonita, você vai falar para eles, se eles te perguntarem, que você é minha irmã, ok? Então, os homens lá da corte de Faraó, lá no Egito, elogiaram, né, bastante o Abraão, né? Eles o trataram bem, certo? E pelo fato de lhe tratarem bem, por causa da sua esposa Sara, que era muito bonita, ele recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Então Abrão foi presenteado pelo faraó, pela autoridade máxima dos egípcios naquela ocasião, certo? Mas no versículo 17, a palavra nos fala que o Senhor, nosso Deus, puniu o faraó e toda a sua corte com doenças graves, tá? Por causa de Sarai, sua esposa. Então o faraó, ele mandou chamar Abrão naquela ocasião e disse: o que você fez comigo?
perguntou: por que não me falou que ela era sua esposa? Porque disse, versículo 19, por que você disse para mim que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Então aí está a sua mulher, eu lhe devolvo a sua mulher, tome-a e vá. E no versículo 20, fecha a linha de raciocínio, dizendo para nós que Faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Então, a primeira narrativa com relação ao fracasso de Abraão é combinar com a sua esposa algo que, na verdade, não era verdade. Eles combinaram de que ela deveria dar a resposta que era sua irmã, só que Sarai era sua esposa, e por conta dessa mentira, o Senhor Deus sobreveio e feriu os egípcios dentro daquela corte, a corte do rei Faraó, a corte de Faraó, com graves doenças. E o desfecho da palavra é que Faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abrão, como está escrito aqui no versículo 20 do capítulo 12, partisse em segurança com sua esposa e com tudo o que eles tinham, toda aquela comitiva, certo? E isso tem a ver com a semente prometida, protegida por Deus, certo? E eu entendo muito bem o que essa frase quer nos dizer, porque mesmo Sara sendo sua esposa e mesmo anteriormente tendo combinado entre os dois e que ela era sua irmã, por mais que Faraó a tomasse como esposa, ele não poderia interferir em nada ali. Faraó não poderia interferir em nada. E por graças a Deus, Deus nem permitiu que ele tocasse em Sara. Deus não permitiu que Sara fosse tocada pelo Faraó. Por quê? Tem a ver com a semente prometida, protegida por Deus, certo? Então, o que quer dizer essa palavra para nós? Tudo aquilo que consta dentro da aliança abraâmica não deveria ser frustrado, como não foi frustrado. Ninguém poderia intervir, até mesmo dando origem a filhos ou filhas por intermédio de Sara, pois Sara, assim como estava protegida, ou melhor dizendo, prometida e mesmo sendo esposa de Abraão, o filho que viria a ser o portador da bênção era Isaac, certo? Então por isso que a frase diz que tem a ver com a semente prometida, protegida por Deus, porque o Deus estava protegendo a semente, certo? O primeiro ciclo de Ló. Então nós vemos nos capítulos 13 e 14, eu não vou ler versículo após versículo, mas o capítulo 13 fala sobre a desavença entre Abraão e Ló, Nós sabemos que os pastores de Abraão e os pastores de Ló contenderam, e no final disso, Abraão agiu sabiamente, trazendo Ló para consigo e permitindo Ló escolher para onde ele poderia ir. Então Ló viu as campinas verdes ali, do Jordão, e ele escolheu ir para aquele lugar, tá? E no capítulo 14 nós vemos sobre Abrão socorrendo Ló, Onde Ló estava localizado, houve uma guerra, e no decorrer dessa guerra Ló foi sequestrado. E quando essa notícia veio através de um sobrevivente dessa guerra, Abraão escalona pessoas, e traz essas pessoas, homens valentes com ele, para resgatar Ló, certo? Ló e sua família, ok? E vindo com a vitória nas mãos, proveniente dessa guerra, proveniente do sucesso que houve nesse ato de busca e resgate de Ló e sua família, Abraão veio com os despojos de guerra, e se encontrou ali com Melquisedeque, E Melquisedeque
abençoa Abraão. Mas é interessante que o coração de Abraão se mostrou predisposto em ofertar ao Senhor em louvor, honra e glória, sendo que nós não vemos, a não ser o exemplo de Abel, né, que oferta ao Senhor do melhor da sua produção, das primícias da sua produção, nós vemos a repetição desse ato com Abraão. Então, Abraão, com os esposos de guerra, ele oferta ao Senhor, ele dizima ao Senhor, né, proveniente dessa vitória. Aí nós vemos um versículo referência aqui, entre o versículo 17 e o versículo 24, versículo 20, versículo 19. Vamos dizer aqui que então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo que bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E o versículo 20 termina dizendo que e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, certo? Aqui no texto deste livro nos fala que há a concentração na grande nação e na terra prometida, enquanto introduz Sodoma e Gomorra e indica a enorme importância de Abrão na terra. As narrativas consecutivas, ou seja, nos capítulos 15 e 16, retornam para a semente prometida de uma mulher estéril, enquanto a narrativa central lá do capítulo 17, né, o que consta lá, concentra-se em todos os temas reunidos. A próxima narrativa, ou seja, lá no capítulo 18, ela é uma narrativa que destaca novamente a semente prometida a uma mulher estéril, que é mencionado mais de uma vez em uma série de 3 narrativas, que são uma série de 3 narrativas nos capítulos 20 e 21, né? E lembrando que lá no capítulo 20, nós temos a história de Abraão em Gerar, onde, entre parênteses, conta aqui sobre Abimeleque, né? O nascimento de Isaac e a expulsão de Ismael, certo? Então, esses 3 capítulos abordam. Capítulo 20, Abraão em Gerar, onde surge uma história entre rei Abimeleque, que é rei dos filisteus, com a pessoa de Abraão. No capítulo 21, nascimento de Isaac, tá? Onde em anexo tem a expulsão de Agar e Ismael, lembrando que Ismael também é filho de Abraão, certo? E fecha esse ciclo com relação à narrativa de nascimento, de promessa, né, do descendente chamado Isaac, esse aqui no capítulo 21, né, tem uma narrativa sobre o seu nascimento e fecha esse ciclo, né? Essas narrativas concluem o segundo ciclo de Ló, tá? O segundo ciclo de Ló são os capítulos 18 a capítulo 19, onde começa falando sobre uma grande nação que será uma bênção para as demais. Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 18, tá? E aqui a destruição de Sodoma e Gomorra, tá? Pós-cedida com uma concepção incestuosa de Moabe e Amon, tá? Isso contrasta com a confiança de Abraão em Deus acerca da terra prometida, que é um tema que aparece novamente, né, no capítulo 21, versículo 22 até 34. Aí eu paro aqui para abrir um parênteses para vocês, né?
sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Onde a história nos narra mais uma vez concernente a um resgate via anjos do Senhor, que esse resgate iria pegar Ló e toda a sua família e retirá-los da terra de Sodoma e Gomorra, tá? Depois que esse ato se concretiza, no meio do caminho nós vemos que a esposa de Ló olha para trás e vira estátua de sal, e dentro dessa família de 4 pessoas só ficam somente 3 pessoas, que é Ló e suas 2 filhas, certo? E eles, como a palavra do Senhor Deus diz, dentro da narrativa histórica, que eles fundam, ou melhor dizendo, se localizam, ficam localizados e instalados, melhor dizendo, dentro de cavernas. E de uma dessas cavernas, onde é a moradia deles, ali acontece uma relação incestuosa. Na verdade, 2 relações incestuosas, e a partir dessas relações incestuosas dá-se origem aos moabitas e os amonitas, ok? Dando seguimento pós capítulo 21, nós vemos aí 4 narrativas cruciais que concluem a história da família de Terá, tá bom? Inicialmente, né, há o teste de Abraão, certo? Onde Deus, né, ordena fazer algo com relação ao seu filho, né? E Deus testa Abraão no intuito de ver se Abraão estaria disposto a entregar o seu filho primogênito. E isso está no capítulo 22 de Gênesis, tá ok? Nessa história fundamental, nós observamos o quê? O que nós observamos? Primeiro, lá dentro do capítulo 22, versículos 15 até o 18, renovação das promessas. 2. A obediência de Abraão e a confiança implícita em Deus o tempo todo. 3. Provisão divina de um sacrifício em substituição a Isaac. Aí eu paro e fico somente com esse terceiro ponto. Lembrando que quando Abraão vai desferir o punhal no seu filho, como forma de obedecer a Deus até naquele ponto, o próprio Deus fala com Abraão e Abraão não prossegue nisso. E quando ele olha para o lado, ele vê, né? Ele vê um carneiro. E eu vou até ler aqui para ver se realmente aparece aqui, ó. Isaac pergunta: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Isso é confiança em Deus, é fé em Deus. Os dois continuaram a caminhar juntos. Mais adiante, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não faça nada com esse rapaz, Isaque. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então Abraão ergueu aqui, ó, versículo 13 do capítulo 22. Veja bem. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro. Olha só, um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Carneiro nos dá o entendimento de que o sacrifício não ia parar de acontecer. Carneiro, ao longo dos tempos, dentro daquele cenário, dentro daquele tempo, era um sacrifício, era um animal utilizado para sacrifício, onde naquele tempo não ia ser esse o último e único sacrifício. Em contrapartida, eu vos explico que o Cordeiro de Deus, ou seja, o seu Filho Jesus Cristo, foi o último, único e verdadeiro sacrifício que teve o poder de nos recomprar, pagar a nossa dívida, certo? Tanto é que se nós fizermos um pensamento aqui, nós vamos dizer o seguinte, que o carneiro
daria seguimento aos sacrifícios posteriores, mas o Cordeiro de Deus foi o último, único e vivo sacrifício com poder de nos remir, com o poder de remir as gerações vindouras, com o poder de, mesmo sendo naquele momento lá atrás, o Cordeiro, que era Jesus, foi o último e único e verdadeiro sacrifício, o Cordeiro, e não o carneiro, pois o carneiro daria seguimento, e o Cordeiro foi o último. Olha que interessante, né? Então, dando seguimento aqui, para nós terminarmos o vídeo, porque está ficando muito extenso, né? Consideradas em conjunto as mortes de Sara, que fica lá no capítulo 23, tá? Onde ela morreu com 127 anos, né? E de Abraão, lá no versículo 7 até o 11 do capítulo 25, né? Houve a morte de Abraão. Tudo isso completa o tema da terra prometida. Um pedaço dessa terra é adquirido para que os seus corpos possam ali repousar, à espera de que o futuro se cumpra. Há também a história do nascimento, ou melhor dizendo, do casamento de Isaac. Tá? O casamento de Isaac começa com uma história no capítulo 24 do livro de Gênesis. Tá? A história do casamento de Isaac, incluído na série de Abraão, porque dá continuidade ao tema da Terra Prometida, assim como a introdução à narrativa da morte de Abraão. Capítulo 25, versículos de 1 até 6. E, finalmente, nós observamos que escolhas insensatas em momentos de fé vacilante não frustram os propósitos divinos. E quais são essas histórias? Dentro de um cenário de fé vacilante, as histórias do faraó e de Abimeleque, nos capítulos 12 e 20, e Agar, lá no capítulo 16. Abraão, por sua vez, creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Um texto que se torna particularmente das cartas de Paulo. Isso daí ele está se referindo lá em Efésios. Desse modo, a resposta regular de Abraão a Deus é adoração e obediência. Certo? Então, para nós finalizarmos aqui, é que mesmo em tempo, mesmo que na nossa trajetória, a nossa fé vacile e cometamos erros, né, a promessa de Deus, quando essa é colocada em disposições para a construção de uma aliança, isso não é rompido, tá? Assim diz aqui o texto, porque as histórias de Faraó e de Abimeleque, também a história de Agar, foram feitas em momentos de fé vacilante, mas isso não frustra os propósitos divinos. Então, se Deus liberou uma palavra, apenas creia, apenas permaneça. Mesmo se a sua fé vacilar e você andar também vacilante, trate de retornar para os caminhos do Senhor e reconciliar com Ele, para que aquilo que Ele prometeu um dia, com certeza vai ser cumprido. Mas depende da minha seriedade, depende da sua seriedade. Depende de nós não vacilarmos, mas sim continuar andando com Deus, seja em qualquer momento que for. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente.